Muito bem, começa mais um BT Papo, atração em vídeos do blog bibotalk.com.br. Eu já estava com saudades de gravar um vídeo, ainda não estou conseguindo gravar no meu lugar habitual, porque estou mexendo aqui e coisas e mudanças. Quando a filha vem, a gente tem que reorganizar a casa, né? Porque ela chegou e aí a gente tem que reorganizar. Eu quero falar hoje com vocês sobre entregue a Satanás, sobre aquela passagem onde Paulo entrega o camarada a Satanás, e é um texto bíblico que a galera fica meio... meu Deus, o que está acontecendo? Mas é um texto muito bacana e eu tenho certeza que depois que você entender esse texto, você vai aplicá-lo à sua vida. Você vai entregar as pessoas para Satanás, assim, delivery, brincadeira. Antes, aquele recadinho da BT Store. Galera, quero indicar aqui Ética Fundamental, Critérios para Crer e Agir, da editora União Cristã, do autor Werner Wiese. Werner Wiese foi meu professor e professor do Alex lá no seminário, né, na Faculdade Luterana de Teologia. E esse aqui eu tive aula quando este livro aqui era só manuscritos, né, que o professor utilizava em sala de aula, até que um dia ele conseguiu então transformar num livro. E se você quer ter uma boa introdução à ética cristã, recomendo aqui Ética Fundamental, Critérios para Crer e Agir, de Werner Wiese. Livraço, leitura agradável, você vai ler e a cada página você aprende uma coisa diferente. Eu acho isso muito legal, dentro do tema ética, obviamente, mas ele entra em soteriologia, porque o Werner Wiese ele é bem claro, só pode fazer ética cristã quem é cristão. Então ele fundamenta um pouco o que é ser cristão e a partir disso ele desenvolve então questões éticas, uma boa introdução a ética cristã. Eu recomendo então Ética Fundamental de Werner Wiese e você encontra lá na BT Store com frete incluso para todo o território nacional. Passa lá! Muito bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos ali uma passagem bem do capítulo 5, onde Paulo começa a relatar um camarada que tinha relações sexuais com a madrasta. Olha só a que nível chegamos, né? Ou a que ponto chegamos. O cara tinha relações, a gente não sabe se o pai estava vivo, mas se o pai do cara estava vivo, ele era o maior corno da paróquia, porque a igreja inteira sabia que esse camarada tinha relações sexuais com a madrasta. E Paulo, ele é muito enfático, quando ele fica sabendo deste episódio, ele escreve ali o capítulo 5, galera, vocês estão loucos, vocês têm que tirar ele do meio de vós, sabe que bonito? Vocês têm que tirar ele do meio de vocês aí, porque né, esse fermento aí vai levedar toda a massa e tudo mais. Então, Paulo entrega esse camarada a Satanás porque não tem conversa. A passagem, a partir do texto grego, alguns comentaristas dizem que dá a entender que não era um pecado que o camarada cometeu. Tipo, uma vez lá à noite, a madrasta carente, ele deu um afaguinho. Não, era uma prática corrente, né? Ali a perícope bíblica dá a entender que era uma prática corrente, que ele vivia com a madrasta e vivia como um casal. E essa era uma prática tão absurda que nem os gentios, nem os romanos, no caso ali, todo o povo de Corinto, via com bons olhos. Era um pecado não só horrível perante a lei de Deus, mas também perante a lei de outros povos. Então Paulo fala, entrega esse camarada para Satanás, porque assim a gente não pode viver. A gente não pode viver com esse tipo de pecado no meio da comunidade e achar que tá tudo bem. Então Paulo manda reunir a igreja, ele em espírito, né, com essa presença em espírito apostólica, e fala, entrega esse camarada a Satanás. Afinal, ele diz o seguinte, para que a sua carne seja destruída e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Entregar uma pessoa a Satanás é tirar a pessoa da comunhão da igreja. Provavelmente a igreja de Corinto não estava discipulando bem esse camarada ao ponto de aceitar que ele vivesse dessa maneira. Nem todos, obviamente, porque alguém relata para Paulo que esse absurdo está acontecendo. E se alguém relata, é porque não estava vendo com bons olhos. Então não podemos generalizar. Mas a grosso modo, no capítulo 5, Paulo falou, olha, vocês não podem viver com isso aí, entrega logo para Satanás. Entretanto, o que Paulo quer dizer com entregar a Satanás? É tirar a pessoa da comunhão do corpo de Cristo, é tirar a pessoa do reino. Quem não está no reino de Deus, está no reino das trevas. Entregar a pessoa a Satanás aqui, para Paulo, é até um ato de amor.
Por quê? Porque Paulo está dizendo para que a sua carne seja destruída. Quem sabe ele queira dizer, né, porque os comentaristas também não chegam a uma conclusão exata nesse texto, mas provavelmente Paulo quer dizer, quem sabe lá fora ele se arrependa do seu pecado e volte para a igreja, quem sabe, ou seja, a sua carne, a sua prática pecaminosa, porque ali é sarx, o termo grego, então a sua sarx seja destruída, e sarx ela representa a pessoa como pecadora, quem sabe isso seja destruído, não, destruída porque é natureza pecaminosa, né? Seja destruída e essa pessoa pode então ser salva no dia do Senhor. Alguns comentaristas ainda vão dizer que quem sabe lá no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele esteja falando, né? Ele está falando de uma pessoa que se arrependeu, ele disse para a igreja aceitar novamente essa pessoa, porque para que ela não fique muito triste, não fique afundada em tristeza. Estou aqui parafraseando, mas a grosso modo o texto quer dizer isso, para que ela não fique muito chateada, em tristeza. Então a igreja deve aceitar de novo esse pecador que se arrependeu do seu pecado. Então alguns até acham que Paulo está falando do cara que ele entregou a Satanás lá no capítulo 5 da primeira carta. Não sabemos, mas é de se fazer esse link. Quando Paulo entrega uma pessoa a Satanás, não é porque Paulo, tira esse cara aí, esse pecador, chuta a bunda dele e tira da igreja. Não é. Quando Paulo entrega alguém a Satanás, é em amor, para que talvez essa pessoa seja salva, para que essa pessoa fora da igreja, quem sabe possa se arrepender, né, sinta a falta do aconchego, da presença de Deus se manifestando no seu corpo, então ele possa, quem sabe, ter a sua carne destruída e voltar para a comunhão da igreja. E levanta então um ponto interessante, essa questão de entregar a Satanás, que levanta a bola aí da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica ela é fundamental para a pureza do corpo de Cristo. Nós não podemos ficar tolerando o pecado no nosso meio. E quando eu falo tolerando o pecado no nosso meio, isso começa em mim. A disciplina de Deus, que eu quero que você leia Hebreus capítulo 12 com muita calma, com muita paciência, faça, né, da devoção do seu dia Hebreus capítulo 12. Mas lá vai deixar bem claro que Deus é um Deus disciplinador. Mas quem que Deus disciplina? Deus disciplina os seus filhos. Porque quem não é filho de Deus não é disciplinado. Ou seja, Deus disciplina os seus filhos. Os bastardos, os Snow, Deus não disciplina, porque Deus não tem papo com bastardos. Deus tem papo reto com os seus filhos. E os seus filhos são disciplinados pelo Senhor. Ou seja, Deus, ele disciplina. Discípulo e disciplina vem da mesma raiz. Então, ser discípulo de Jesus é estar debaixo da disciplina de Jesus. Então, nós entendemos que o pecado não pode ser tolerado em nós e não pode ser tolerado no meio da igreja. Às vezes é bom quando a gente lê um Brennan Manning, né? Eu li Brennan Manning numa fase bem bacana da minha vida, né? Para quem não sabe, eu vim do movimento pentecostal, então era muitas regras, você não podia fazer nada, não faça, não cheira, não coma, não beba, não viva, né? Era tanta regra que você tinha que viver como uma estátua, um verdadeiro religioso. Então, quando eu li, né, e a salvação, queira ou não, é pelas obras, né? Ou era pelas obras, mas ainda hoje no movimento pentecostal, em muitos lugares a salvação é pelas obras, né? O tanto que você ora, o tanto que você jejua, o tanto que você dizima. Estou generalizando, generalizando bastante, não é em todas as igrejas assim. Tá? Mas a grosso modo eu vivi, então ninguém pode tirar isso, porque eu vivi essa salvação pelas obras no pentecostalismo. Então a gente, tem que fazer tudo certo, mas o fazer tudo certo é de acordo com a doutrina da igreja. Tinha coisa que a igreja pedia que necessariamente não era errada, mas enfim. Quando eu li Brennan Manning, caramba, graça, nós somos maltrapilhos, meu Deus, que coisa maravilhosa, a graça de Deus. Só que eu acho que hoje em dia, tendo um pouquinho mais de conhecimento, eu penso que o Brennan Manning ele torna a graça de Deus muito elástica, né? Elástica demais. É bom, não estou dizendo que é um lixo, não, tem coisas muito boas, mas a graça é um pouco elástica demais, então, e às vezes a gente começa a criar uma cultura no meio da igreja de não, nós somos pecadores, a igreja não é um mosaico de santos, mas é um hospital de doentes. Eu já falei muito isso e ainda concordo em certa medida com essa frase, mas a gente não pode parar só, nós não somos um mosaico de santos, né? Ainda que somos santos, mas somos santos pecadores. Somos sim um hospital para gente doente, mas a função de um hospital é curar as pessoas. Então precisa haver um melhoramento ético, um melhoramento pessoal na caminhada cristã. A gente não pode ter essa antropologia só pessimista. Somos mesmo o cocô do cavalo do bandido que nem apareceu no filme.
né? Não dá, a gente não pode, então, e Deus nos aceita assim mesmo, vamos viver assim, porque tá tudo bem. Não, a gente precisa ter um melhoramento ético e precisa haver disciplina no meio da igreja. E quem é que deve disciplinar o irmão? Você, eu, em amor. No cristianismo eu devo me meter em amor na vida do irmão. E eu quero que você leia Mateus 18 com bastante carinho, porque ele fala o seguinte: tu tá vendo teu irmão em erro, vai pessoalmente questionar ele para ver o que está acontecendo. Se ele te ouvir, ou seja, lembrando que ouvir na mentalidade hebraica é obedecer, não é igual a gente, né? A minha esposa fala: ô amor, vai lá lavar aquela loucinha, eu falo: já vou, e espera acabar a série para poder lavar a louça, né? Não, na mentalidade hebraica, ouvir é obedecer, ok? Então, quando ele fala, se o teu irmão te ouvir, ou seja, se ele te obedecer, ou seja, se ele praticar aquilo que você está orientando, você ganhou o seu irmão. Se não te ouviu, chama mais 2 ou 3. Se não te ouviu, aí a igreja deve ser envolvida. E se esse camarada não ouvir a igreja, ele deve ser considerado um publicano, corintiano, pessoal desse naipe aí, tá? Ou seja, o ser considerado um publicano é alguém à parte do povo de Deus. É o mesmo princípio lá de 1 Coríntios 5, né? Ou seja, quando a pessoa não se arrepende do seu pecado depois de admoestada, ela deve ser tirada fora. Mas é só se a pessoa não se arrepende, gente. O problema da disciplina eclesiástica hoje em dia é que a gente ouviu falar do boato do pecado, já tira a pessoa da Santa Ceia, já tira a pessoa da tarefa eclesiástica. Calma! Antes pergunte para a pessoa o que está acontecendo, o que houve. E vai que a pessoa na conversa queira se arrepender, vai tirar a pessoa da ceia? Ok, talvez do cargo dela, dá um tempo no cargo dela para ela também se recompor como ser humano, como indivíduo, como servo de Deus. Tudo bem, o problema é que a gente é muito afobado, né? Teve um tempo na igreja que eu frequentava que acontecia assim, mandava se levantar no meio do culto de terça-feira: irmã Mariazinha, a senhora não precisa mais tomar ceia porque a senhora está 6 meses em disciplina. Um amigo meu aconteceu isso com ele, né? Um conhecido, na verdade. Ele teve uma suspeita de um pecado que ele cometeu, o pastor no meio do culto de domingo, se eu não me engano, mandou levantar e falou: fulano de tal, você está em disciplina. Então não se conversa, se deixa de banco, e esse é o problema. A disciplina eclesiástica não é punição. Mac, põe isso na letra: disciplina eclesiástica não é punição, ela visa gerar ao arrependimento. Isso é disciplina eclesiástica, ela quer o bem. Até mesmo quando Paulo entrega a Satanás, é para o bem desse camarada. Então, que a gente possa ter essa mentalidade de ajudar o irmão a crescer. E leia com atenção Hebreus 12, hein? Vou voltar em Hebreus 12, leia com atenção. Que a gente possa então ter esse amor, que a gente possa querer tirar a trave do olho do irmão, mas em amor, desde que a gente tenha tirado também a trave do nosso olho, ok? Então esse é o ponto, é o amor deve permear. E se você prestar atenção, logo depois que Jesus conta, né, como a gente deve tratar o irmão que está em pecado, ele vem com a parábola do credor incompassivo. E sobre a parábola do credor incompassivo, eu quero indicar esse BTcast aqui, onde eu, a Glória e, se eu não me engano, o Cacau e o Mac, nós exploramos, nós debulhamos essa parábola e eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Então tá aí a parábola do credor incompassivo lá no bibletalk.com, vá na aba podcast BTcast e você vai encontrar ela lá. Então tá, galera, vou encerrando esse vídeo. Quero pedir que você compartilhe nas redes sociais, dê o seu joinha, faça inscrição no canal, é bem importante para nós isso, pessoal. Faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, espalhe por aí a mensagem, espalhe por aí o nosso canal no YouTube, porque eu tenho certeza que você está sendo abençoado e você pode estar abençoando outra pessoa, ok? Curta o vídeo, dê joinha, inscreva-se no canal, visite o bibletalk.com.br e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Valeu!